Oi, turma. Pessoal, hoje eu vou trazer um assunto bem sério, bem grave, que talvez mexa um pouco com vocês, mas a gente precisa refletir, tá? Muitas vezes a gente fica triste, fica chateado com alguma coisa, reclama de muita coisa, né? E a gente não analisa como anda a situação pelo mundo. Se você pesquisar aí na internet, colocar a palavra Somália, você vai ver situação muito grave, tá? Para você ter uma ideia, a última notícia que eu vi sobre o país fala que tem como título, né? Não tive forças para enterrar minha filha morta pela fome. A Somália é um país de mais ou menos 16 milhões de habitantes que fica na região nordeste da África. É uma região muito seca, tá? E está passando pelo quinto ano de seca. As chuvas lá são nesse período agora, mas não estão acontecendo como deveriam. É um país que não tem indústria, praticamente. É um país que vive, a maioria da população vive no campo. Depende muito dos produtos agrícolas que vêm da Ucrânia e da Rússia, e os dois países, vocês sabem, estão em guerra. Consequentemente, diminui a oferta de alimentos, e quando esses alimentos chegam na Somália, poucos têm acesso porque os preços são bem elevados, né, devido à questão da guerra. Então, gente, esse país é dividido também, além da seca, por uma guerra de facções, de guerrilhas. Desde 1991 que o país está em guerra civil. Então você pensa comigo aí, é um país pobre, a maioria da população rural, país que passa por seca climática, é um país com instabilidade política, cheia de guerrilhas, onde o país é dividido entre essas guerrilhas. Para você ter uma ideia, recentemente uma dessas tribos aí, ou um grupo dessas tribos, decretou o surgimento da Somalilândia, que seria a parte norte do país, que não é reconhecido, né? Então, um país todo dividido e muita gente passando fome, né? Eu vou ler só aqui o depoimento da moça dessa matéria aí, da BBC News, que ela diz assim, ó, vamos lá, presta atenção, viu? Eita, menina, é difícil. Vi minha filha Fahir, de 3 anos, morrer antes de mim e não pude fazer nada. Ela caminhou pelo menos 15 dias com seus 9 filhos. 9, tá? De um local até outro chamado Baidoa. Eu a estava carregando há 10 dias. Tivemos que deixá-la na beira da estrada. Não tínhamos força para enterrá-la. Podíamos ouvir as hienas se aproximando. Então, você tem uma noção de como essa população, ou uma parte considerável dessa população, está vivendo os seus dias. Vocês perceberam que essa mulher aí tinha 10 filhos, né? 9 filhos. A média de filhos lá na Somália é de 6. Essa média de 6 no Brasil era na década de 60. Hoje o Brasil tem menos de 2 a média de filhos por mulher, né? Então a situação lá é bem complexa. Oremos para que a ajuda humanitária chegue. Existe a ajuda humanitária, tá? Mas é tão grave a situação e é tão complexa, porque não é simplesmente mandar ajuda humanitária, você tem que negociar com as guerrilhas que dominam o território. E algumas dessas guerrilhas, elas cobram tributos sobre as doações. Incrível, né? O ser humano é capaz de ações fantásticas, maravilhosas, e ao mesmo tempo outras que parece que nem tem coração, né? Então é isso, gente. Eu trouxe hoje uma situação muito ruim, muito precária, no país chamado Somália, e serve para a gente refletir um pouquinho, para a gente ser um pouco mais grato pelo que a gente tem, né? Para que a gente não ande só reclamando. Não quero dizer com isso que a gente tenha que aceitar tudo e não buscar melhorar. Mas eu quero dizer apenas que a gente é grato pelo que tem e busca
melhoria sem ser ingrato, ok? Valeu, um abraço.